Toda criança, em algum momento, já desejou ser um super-herói ou uma super-heroína. Não é verdade? Em algum momento, essa criança, ela desejou ter um poder. A pergunta é, qual era o poder que você desejava ter? Talvez ser mais veloz, em algum momento, talvez pela influência da mídia, ou dos filmes, ou até mesmo o desejo de ser mais do que nós éramos. Nós já desejamos ser alguém forte, rápido, que tivesse habilidades sobrenaturais, que tivesse habilidade de voar, realizar coisas extraordinárias. Preste atenção, porque não importa qual era esse desejo que você tinha de ter esse poder, mas eu quero te chamar a atenção para algo que existe dentro de todo ser humano. Existe algo dentro do ser humano que é o desejo de realizar coisas extraordinárias. Diga comigo, coisas extraordinárias. E eu quero que você saiba que você foi desenhado com esse ímpeto, com esse desejo pelo seu próprio Criador. Quem colocou esse desejo aí dentro foi o próprio Deus. E se eu te dissesse que existe um poder extraordinário pulsando como um coração, apenas esperando para ser liberado sobre você? E se eu te dissesse que esse poder tem o potencial de inflamar a sua vida de tal forma e acender aquilo que já foi apagado um dia e te impulsionar além do ordinário para contemplar e tocar o sublime? A palavra de Deus chama esse poder de a unção. Diga comigo, a unção. Todas as vezes que Deus escolhia um rei para exercer algo como governar uma nação, Ele pedia para o seu profeta: unja esse rei, derrame o óleo sobre a cabeça dele. E ele era ungido, ele recebia essa unção e esse poder para executar essa divina missão, conquistar, desbravar novos territórios. Assim também era com os profetas. Quando Deus ia separar um profeta para fazer algo sobrenatural, Ele sabia que o profeta ou o rei não conseguiria com as suas próprias forças, e ele precisava de algo sobrenatural sobre ele. E os profetas eram empoderados com esse poder que ardia sobre eles, separava eles para que eles fossem a representação de Deus em sua nação. E interessante que os discípulos também de Jesus não puderam sair para executar aquilo que eles já sabiam que eles deveriam fazer, que era pregar as boas novas, sem que do alto eles fossem revestidos desse poder, dessa unção. E essa unção, ela era representada pelo azeite, que era derramado sobre a cabeça deles, representando o poder do alto. Era algo simbólico, mas naquele momento de um ato simbólico, o Espírito de Deus apoderava-se deles de uma forma especial, capacitando eles para aquilo. E hoje, essa mesma unção para conquistar, o mesmo poder está disponível para você. Coisas como entrar em ambientes jamais explorados, conquistar territórios que nunca foram ousados a conquistar, está liberado para nós. Deus criou todo ser humano para avançar, conquistar e ser próspero naquilo que ele se propõe a fazer. Porém, o que muitas vezes nos falta é justamente essa unção. Falta esse poder do alto, esse poder peculiar, que empodera qualquer ser humano a executar uma missão de forma extraordinária. Quando alguém pergunta para mim: pastor, como que você conseguiu começar uma igreja com 22 pessoas e em 6 anos vocês estarem vivendo o que estão vivendo? Não tem outra explicação, não é a minha habilidade, não é a minha maneira de pregar, mas há uma unção sobre nós. A unção acelera você. O que você executaria talvez em 10, 20 anos, ele faz você executar em menos tempo. É como se você tivesse a habilidade de correr e eu colocasse você numa esteira elétrica, e aumentasse no último nível de velocidade. Você parecia o The Flash. É isso que a unção nos faz, andar no sobrenatural. Por isso o título da mensagem de hoje é Navegando em Águas Profundas. Somos uma grande embarcação que saiu do cais para conquistar novos territórios.
A embarcação, ela fala muito ao meu coração, porque certa vez Deus falou assim comigo e disse: olha, vocês é como um barco a oxigênio, como um barco a velas. Eu falei: nossa, Senhor, mas não poderia ser um iate? Que era um motor, né? Mais fácil. Ele falou: não, tem que ser vela, porque onde eu sopro, eu levo vocês. Eu falei: bom, se o Senhor soprar, tudo bem, qual é o meu papel nisso? Ele falou: apenas erguer as velas e colocar na direção que eu estou soprando. Eu falei: como eu faço isso, Senhor? Ele falou assim: todas as vezes que você me obedece, se rende a mim e confia em mim. Obediência, rendição e confiança. Então Deus fala muito com a gente sobre isso, e como isso nós estamos avançando. E hoje eu quero ouvir vocês, conduzir vocês a caminhos jamais explorados e experimentados. Coisas sobrenaturais vão acontecer aqui hoje, então se prepare. Coisas que vocês nunca viram vai acontecer aqui hoje. Feche os seus olhos. Eu posso sentir a tua presença nesse lugar, Senhor. Creio que não somente eu, mas muitas pessoas, ao entrarem por aqueles portões, puderam sentir a tua fragrância nesse lugar. Como nós conversamos essa semana, e a minha oração, Espírito Santo, foi para que, se houvesse alguém sensível à tua presença neste lugar, alguém receptível e disposto nesse lugar, a coisas extraordinárias, que essa pessoa experimente esse poder que penetra a nossa pele, cada átomo, cada célula do nosso corpo físico, que eles sintam a densidade e a força impetuosa do que é sentir o fluir da tua presença quando somos ungidos. O Senhor não precisa esperar até o final dessa ministração para ungir-nos. Eu vou ser a primeira pessoa a ficar feliz em ver pessoas sendo ungidas nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, diga comigo assim: todas as partes, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A primeira pergunta que eu quero responder para vocês é: o que é a unção? 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite, e ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. E esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. 1 Samuel capítulo 10 ainda, versículos 6 e 7, olha o que diz: então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. E quando isso acontecer, faça tudo o que tiver que fazer, pois Deus estará com você. Tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre a doce influência da unção sobre a vida de um cristão, sobre a vida de um filho de Deus. Mas essa passagem me chama a atenção porque ela não só nos mostra para que nós somos ungidos, mas o que esse poder causa em nós. E a primeira coisa que precisamos saber é que Deus nunca vai ungir alguém sem propósitos. Assim como os super-heróis nunca recebem aquele poder sem uma responsabilidade a cumprir. Todas as vezes que é usado o óleo como unção, é se referindo ao Espírito do Alto como um símbolo de empoderamento que nos capacita a fazer coisas sobrenaturais. A unção sempre é liberada com uma responsabilidade. Repita comigo, 1, 2, 3. A unção sempre é liberada com uma responsabilidade.
Já dizia Stan Lee, o criador do Spider-Man, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora veja, 3 coisas são atribuídas à unção sobre a vida do rei Saul, quando ele é ungido. E as mesmas 3 características que nós observamos quando alguém é ungido por Deus, em uma reunião como essa, na sua casa orando, Deus te visita e unge você. Quando Ele unge você, 3 coisas acontecem, e eu quero falar com você. A primeira coisa que acontece quando você é ungido, você será promovido. Você é promovido. A unção nunca vem sobre a vida de alguém para deixar ele no mesmo status que ele está. Ele vai te tirar de onde você está, dos bastidores. Ele vai tirar você de onde você está e vai promover você para uma posição de destaque, onde todos vão estar olhando para você. O texto diz: o Senhor Deus está ungindo você como chefe. Se era um profeta, Deus está ungindo você como profeta. Deus está ungindo você como pastor. Deus está ungindo você. Sempre que Ele unge, Ele está te tirando de onde você está e colocando você num novo patamar. Todas as vezes que Deus derrama esse poder sobre alguém, Ele promove essa pessoa. Você sairá, por exemplo, como Saul, de uma pessoa comum para alguém extraordinária. Como foi com Davi, Deus vai tirar você. Ele promoveu Davi, tirando Davi do meio das ovelhas malhadas, ou lá atrás das ovelhas malhadas, e tornou ele um rei. Deus tira você de onde você está, do anonimato, e te coloca em destaque. Ele tira alguém como era Moisés, gago, tímido, e coloca ele para ser um grande líder e governar uma multidão, uma transição num projeto de 3 milhões de pessoas. Ele pega alguém como José e unge José, que era perseguido, tira ele de perseguido para se tornar governador de uma nação. De alguém como Jeremias, que não sabia falar, e Deus unge ele e fala assim: você não vai se importar com o que você tem que dizer, porque tudo que você tiver que dizer, eu vou falar para você. Eu estou te dando profeta às nações. Ele vai pegar alguém como Jeremias e vai te levar para um próximo patamar. Ele vai pegar como alguém como Pedro e Paulo, cheio de imperfeições, cheio de falhas, e vai levar você para o extraordinário, que realiza algo além do comum. Pedro antes tinha a sua força na ponta da espada. Depois que ele foi ungido, a força emanava de dentro dele e libertava as pessoas. Paulo, a sombra de Pedro curava. Paulo, ele era alguém que era perseguidor, maltratava os cristãos, falavam mal dos cristãos, matava os cristãos. Quando a unção veio sobre ele, ele se tornou alguém que os seus aventais, os seus lenços curavam. Ele se tornou o maior escritor dos evangelhos, e ele se tornou o maior implantador de igrejas da história da igreja. Não era pela imperfeição deles, mas era quem estava sobre eles. Segunda coisa que vai acontecer com você: você vai governar o território que você conquistou. Ou seja, primeiro você é promovido. Segundo, você entra num novo território, e você vai aprender a governar esse território que você conquistou. Olha o que o texto diz: você o governará. Quando você é ungido, você é promovido automaticamente. Você é transportado para um novo território, um novo patamar, uma nova posição que exigirá de você uma nova postura, uma nova maneira de falar, um novo linguajar, uma nova maneira de se vestir. Ele vai exigir de você uma mudança de comportamento, uma nova visão. A unção sempre vai exigir mudanças. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Quando Deus te unge, você tem que ser rápido em mudar. O que eu tenho que mudar? A minha maneira de falar eu tenho que mudar. A minha maneira de vestir eu tenho que mudar a minha maneira de vestir. É a maneira de enxergar, eu preciso mudar rápido. Você tem que ser rápido. Sabe por quê? Porque Deus me disse o seguinte: se você não muda rápido, não trocar rápido o que precisa ser trocado, você perde a unção. Por quê? Porque o que mantém o frescor da unção é a execução da missão. Ou seja, quando eu obedeço, ela se mantém fresca sobre mim. Eu obedeço, ela se mantém fresca sobre mim. Por que algumas pessoas são ungidas como se tivesse uma unção fresca? Porque constantemente estão ouvindo a voz de Deus e obedecendo. O frescor da unção se mantém com a obediência sua à missão.
Tem pessoas que foram ungidos lá atrás, Deus chamou elas para ser um líder, ser um pastor, seja lá o que for. Um dia eu vou. Mais tarde, agora não. Quando percebem, a unção evaporou. Se foi. E nessa transição de território, talvez você diga, mas pastor, eu não fazia isso antes. Eu não falava assim, eu não me vestia assim, eu não me comportava assim, eu não enxergava assim. Mas novos territórios sempre exigirá mais de você. Sempre exigirá mais de você. E a primeira coisa que precisa governar quando você chega num novo território, você foi ungido, entrou no novo território, a primeira coisa que você precisa governar dentro desse novo território é a sua mente. Diga, a minha mente. Porque para governar um novo nível, uma nova posição, uma nova promoção que Deus está te dando no seu trabalho, seja lá onde for, primeiro você governa aqui dentro da sua mente, porque se você não mudar aqui dentro, você não consolida aqui fora. Governei aqui dentro, ela se estabelece aqui fora. E isso implica na próxima atribuição da unção. Porque primeiro ela te promove, segundo, ela faz você governar o território que você entrou, terceiro, destroçar o inimigo daquele território. Agora preste atenção que você vai gostar disso aqui, você vai entender porque muitas coisas acontecem na sua vida. O texto diz, e o livrará de todos os seus inimigos. E essa é a prova de que Deus o escolheu para ser chefe do seu povo. E é aqui que nós entramos no ponto 2 da mensagem. A unção que devasta seus inimigos. Isaías capítulo 10, versículo 27 diz assim: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. Leia essa última parte comigo, 1, 2, 3. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías, o profeta Isaías, ele está sendo claro aqui, dizendo que a opressão, o jugo que estava sobre o povo seria despedaçado por causa do óleo. No hebraico ali é óleo, literalmente unção que está sobre o povo, que estava correndo sobre eles. E essa unção faria eles escaparem daquilo que estava oprimindo eles. Não existe cumprir com uma missão sem executar os inimigos daquele território. Não tem. Para cada território existe um inimigo ali a ser derrotado. Cada território conquistado extrai um novo guerreiro de dentro de você. E aí você vai se perguntar, e às vezes você fala assim, mas pastor, por que minha vida é tão difícil? Porque você tem grandes conquistas a realizar. Por que, pastor? Porque eu saio de acabei de sair de uma batalha, eu entro em outra. Você só entrou em outra porque você já subiu de nível. Você deveria se alegrar com os novos desafios. Você deveria se alegrar com os novos problemas. Por quê? Isso significa que você já venceu aquele passado e você está no novo. Significa que você foi aprovado no nível anterior e está indo para o próximo nível. Quem está me entendendo? Tem pessoas aqui hoje que o Espírito Santo me disse que está sendo promovida. E outras pessoas que estão passando de level hoje aqui. Outro nível. Cada território conquistado extrai um novo guerreiro de dentro de você. Não pense você que irá alcançar novos patamares sem vencer naquele nível. Preste atenção, existe dois tipos de pessoas. Existe um grupo de pessoas, um tipo de pessoa que são aqueles que fazem a história para os outros desfrutarem daquilo que eles conquistaram. Segundo tipo de pessoa, existe aqueles que são apenas alguém na massa que desfruta daquilo que outros conquistaram. Essas são as pessoas inodoras, solúveis, frágeis, fáceis de serem esquecidas, porque nunca construíram nada de relevante na vida. Se você não quer enfrentar novos desafios, preste atenção, se você não quer enfrentar novos desafios, não quer enfrentar ventos fortes na sua vida, não quer sentir a dor do fio da espada na guerra, então não entre em guerra. Porque se você entrar em guerra, você vai experimentar o que é o fio da espada passando na sua pele. Seja apenas mais um. Seja alguém qualquer que não conquista nada, que todos fazem por ele e desfruta sobre aquilo que os outros conquistaram, porque preferem ficar escondidos na sombra da história, porque não têm coragem de encarar os desafios da vida.
Não existem guerreiros que venceram batalhas sem cicatrizes do fio da espada. Mas existem pessoas frágeis que são ofuscadas na história porque nunca fizeram nada de relevante. A unção te fará sim ser promovido, mas a mesma unção que te empoderou, ela te fará entrar em territórios que ainda não foram desbravados por você, e isso exigirá um novo nível de garra de guerreiro dentro de você. Quer ver um exemplo? Davi era apenas um pastor de ovelhas quando ele foi escolhido por Deus para ser rei. Olha o texto, 1 Samuel 16, 11 e 12, diz assim: então perguntou a Jessé, estes são todos os seus filhos que você tem? E Jessé respondeu, não, ainda eu tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, deixa ele lá. Os guerreiros, os fortes são esses aqui que eu estou te apresentando. Samuel disse, traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Poderia ter escrito aqui, igual o pastor Claudinei, bonito igual o pastor Claudinei. Brincadeira, era só para te fazer rir. Eu acho que ele tinha mais cabelo que eu. Mas isso pode mudar, não é? Hoje tem implante. Então o Senhor disse a Samuel, preste atenção, quando chega Davi, um homem formoso, um jovenzinho formoso, e quando ele entra na sala, talvez ele está o quê? Cheio de carrapicho, cheirando a ovelha, sujo, de mato, fedendo a ovelha, porque a ovelha tem o cheiro próprio dela. Ele estava todo sujo. Seu pai mandou vir correndo, suado, com aquela sujeira aqui no pescoço, assim, sabe quando você fica no pasto? O olho escuro, assim, parecia que tinha brigado no mato. E quando ele entra, olha o que Deus fala. E o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-te e unja-o. Deus não olha como o homem vê. Ele continua dizendo no texto, porque Deus olha o coração. Às vezes, quando Deus quer ungir alguém, e essa pessoa tem um coração próprio para receber a unção, Deus manda trazer ele para a promoção. É isso que Deus vai fazer com você. Tudo que você precisa é ter o coração de Davi. Não importa onde você vai estar, não importa se você vai estar no meio das ovelhas, não importa. Na hora que chegar a sua hora, Deus vai mandar chamar você e promover você diante dos outros. É isso que ele faz. Davi é ungido rei. Agora preste atenção, ele é ungido rei, mas ele não assume o trono. Como isso? Porque ele foi ungido rei, ele poderia falar, não, agora eu sou rei. Eu sou rei. Por que ele não assume o trono? Porque quando você é ungido, o poder que se apodera de você te transformará em uma nova pessoa para conquistar, enquanto você vai sendo empoderado a cada inimigo que você devasta. Vou te contar uma coisa, eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a orar, e eu levantar mais cedo, eu não era presbítero, não era diácono da igreja, eu não era ninguém, eu era apenas um membro. E eu comecei a buscar a Deus com sede, e eu lia a palavra, eu orava, eu me dedicava, e um dia eu estava andando numa rua, e uma criança passou por mim correndo, e lá de longe ela gritou, ei, pastor! Aí eu olhei, pastor? Aí ele veio assim, oi pastor! E continuou. Naquele dia o Espírito Santo me disse assim, eles estão apenas reconhecendo aquilo que eu já fiz em você. Eu não sabia que eu ia ser pastor. E ali começou o processo. Eu assumi uma igreja naquela época? Lógico que não. Eu ainda tinha muitos inimigos para derrotar. Enquanto eu derrotava os inimigos, ele foi me forjando no homem que eu sou hoje. Quem está me entendendo? Não corra mais dos desafios que surgem diante de você. Assuma eles, encare eles de frente, porque eles estão te promovendo para o próximo nível. Tem alguém que está entendendo a mensagem aqui hoje? Se você está aqui online, digite aqui no comentário, eu estou entendendo, pastor. Sabe, então agora preste atenção, tem um processo a ser percorrido. A cada território conquistado te habilita para destruir um novo inimigo no novo território. Eu venço o inimigo aqui, está me habilitando para vencer no próximo território. Cada território é um novo nível a ser conquistado. E quando Davi disse a Saul que ele poderia encarar Golias, ele diz algo interessante. Olha o que ele diz, 1 Samuel 17, 34 ao 36. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Olha a postura de um guerreiro.
O guerreiro não vê alguém entrando, o inimigo entrando na sua casa, tirando o que é dele e levando embora, e ele fica olhando. Guerreiro que é guerreiro, quando entra alguém, pega algo de valor dentro de você, você vai atrás e arranca dele. Quem está me entendendo? Postura diferente. Pode aplaudir a Jesus, que essa é para você. Olha o que ele diz: eu vou atrás e tiro ele com golpes, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois o desafiou o exército do Deus vivo. Agora preste atenção que tem uma revelação aqui. Aprenda uma coisa: cada território que Davi encontrou um leão ou um urso, ou até mesmo o gigante Golias, não foi Deus que colocou lá para destruir Davi. Pega esse detalhe. Davi levou as suas ovelhas para pastar num território. Quem dominava aquele território eram os leões. Ele entra num ambiente onde tem os leões. Não foi o leão que foi atrás dele, foi ele que foi atrás do leão. Ele ousou entrar num ambiente que estava desbravado, não era desbravado ainda. Quando ele entra lá, ele encara o inimigo, ele encara o leão. E o que ele faz? Ele mata o leão. Em outro momento, ele levou as suas ovelhas para as montanhas, as colinas de Belém. E lá tinha o que nas colinas de Belém? Os ursos. Não foi o urso que veio até ele, foi ele que foi em novos territórios. Quando ele foi, não foi Golias que foi atrás dele, ele que foi até o exército e meteu a besta lá no exército. E Golias então desafia ele. Preste atenção no que está acontecendo aqui. O leão não foi até ele, o urso não foi até ele, o Golias não foi até ele. Foi o fato de ele entrar no território deles que fez ele enfrentar eles. Ele entrou no território do palácio, e lá ele teve que encarar um rei que perseguiu ele, porque lá era outro rei que dominava aquele território. Quando chega a hora de você ser, quando chega a hora de você alcançar um nível máximo do seu destino, Deus coloca você para enfrentar alguém que já está no teu lugar, naquele lugar. E você não entende porque está sendo perseguido. Confia no Senhor, obedeça, porque é ali que você vai ser promovido. Tem gente que corre de perseguição. Entenda que essa perseguição está mostrando o seu destino. Se você soubesse isso, nunca mais você correria do seu destino. Não entende, você não entende muitas vezes porque o seu líder, o líder daquele lugar, o líder, aquele pastor perseguiu você. Você não entende, não consegue entender, não faz sentido algum. Mas é porque o rei que dominava aquele território, você vai assumir o próximo lugar. Palavra de Deus para você: perceba que para cada novo território, Deus não coloca um desafio, ele já existe ali, você só encontrou. Por quê? Porque você acessou um novo território a ser conquistado em sua vida. Então, se um problema novo surgiu na sua vida, não se desespere, significa: eu já passei o território anterior, já estou no novo território. Se esse problema eu vou ter que derrotar ele, vai ser o próximo a cair. Porque assim como foi os outros, Deus vai fazer assim novamente. Deus nunca deixa os seus ungidos na mão. Não fique surpreso com os inimigos que surgirem. Eles são a passagem, o acesso que você precisa para o próximo nível. São justamente as guerras travadas em sua vida que forjam o guerreiro forte que você pode se tornar. A unção vai te tirar dos bastidores, mas a pergunta é: você está pronto para ser transformado em uma nova pessoa? Porque a transformação acontece em cada batalha vencida, em cada território conquistado. Como eu recebo essa unção? Como eu recebo esse poder sobrenatural? Quando você é ungido, você precisa, a primeira coisa, é enxergar além dos seus olhos. Se ele olhasse para o leão, se ele olhasse para o urso, se ele olhasse para Saul que estava perseguindo ele, talvez ele não entenderia, mas porque ele sabia que ele foi ungido para um destino, ele sabia que aquele desafio estava preparando ele para o próximo. Vai ter momentos na sua vida que você vai se sentir só. Vai ter momentos na sua vida que você vai sentir angústia dentro de você, porque a pressão da vida está te apertando. Quando isso acontecer, tem um lugar chamado lugar de encontro com aquele que te chamou. Entra no seu quarto, fecha a porta
E mesmo que não tenha uma só palavra, fique em silêncio diante dele. Porque a Bíblia diz que o Espírito traduz com gemidos inexprimíveis a oração da sua alma. Quando eu estava começando a Oxygen, muitas vezes me senti só. Quantas vezes eu entrei na minha sala de oração e me senti perseguido, me senti que alguém tinha tirado toda a minha reputação. E eu tive que orar e falar assim: Deus, eu estou me sentindo alguém inútil. O que eu mais sei fazer é pregar e ensinar, e eu estou me sentindo inútil. Foi quando ele me disse: pregue. Eu falei: como? Ele falou: tá aí o Facebook. Pregue todos os dias, 8 horas da manhã. Eu era 8h30, não lembro direito. Que ninguém vai se incomodar com você. 8 horas não está tendo culto. E eu comecei a fazer. Em obediência, sem entender. E foi quando as pessoas começaram a perguntar: pastor, quando você vai começar a sua igreja? Deus está fazendo algo. O que você vê hoje foi consolidado dentro de fundamentos de fé, confiança e rendição. Como eu recebo essa unção, pastor? Abacuque 3, versículo 2 ao 4 diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, escute isso. O santo veio do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra, e seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Nesse texto, o profeta Abacuque, que sabia muito bem o que era ser ungido, porque ele já era profeta, com esse poder sobrenatural, ele descreve a visão que ele teve. Enquanto ele orava, estava lá de olhos fechados, ele tem uma visão que o marcou, e ele escreve, ele diz: a glória de Deus cobriu os céus, inundou todo o ambiente, e o brilho era como a luz do sol, e a sua mão estava estendida sobre mim, na minha direção, e das mãos de Deus lampejavam raios, e ali estava escondido o seu poder. O que todos vocês, filhos dessa casa, precisam saber é que existe um poder sobrenatural liberado para todos vocês que são filhos espirituais dessa casa. Já vi e ouvi pessoas que quando começam a andar conosco como filhos dessa casa oficialmente, a mesma unção que está sobre a Oxygen, essa excelência, uma graça para avançar e conquistar e prosperar, porque nós somos uma igreja próspera, começa a fluir na vida deles também. Eles começam a prosperar, as coisas começam a acontecer, não sabem explicar, mas tudo que colocam as mãos começa a prosperar. Existe um poder que vocês precisam descobrir, que está na imposição de mãos. Há um poder que é liberado quando há imposição de mãos. Por isso nunca vou orar precipitado por alguém aqui na frente, vocês sabem disso, sem que eu veja o próprio Espírito Santo agindo ou me mandando orar por alguém. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim, portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não mude esses fundamentos. Era um fundamento da igreja primitiva. Imposição de mãos. Quando Deus escolheu a Josué, preste atenção, quando Deus escolheu a Josué, Ele chama Moisés e Ele fala assim, Moisés, eu escolhi o seu sucessor. Chame ele na frente da igreja, imponha as mãos sobre ele, e do mesmo Espírito que está sobre você, uma parte virá sobre ele, e ele levará o povo à terra prometida. Olha o que o texto diz,
Números 27, versículo 18 ao 20. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem que está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e comissione ele na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. A parte mais bonita nisso está no capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 9. Olha o que diz: ora, Josué, filho de Nun, estava o quê? Cheio do Espírito. Por quê? Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, que quando impõe as mãos, houve uma transferência. O mesmo Espírito que estava sobre Moisés se apoderou de Josué. Diga comigo, há uma transferência. Talvez você pense assim: pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Vamos ver no Novo. Atos 6, versículos 6 e 7 diz assim: apresentaram esses homens aos apóstolos, as quais oraram e lhes o quê? Impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eles receberam autoridade, ministério imposto por eles. Se vocês leem, vão perceber que eles receberam uma fresca unção, uma nova unção. As pessoas traziam as crianças até Jesus, para que ele impusesse as mãos. Os judeus sabiam o valor da imposição de mãos. Eles sabiam que se Jesus colocasse as mãos sobre o filho deles, eles seriam abençoados. Os pais eram capazes de enfrentar os discípulos, aquela multidão apertada, dava um jeito de fazer as suas crianças chegarem até Jesus. E Jesus vira para eles e fala assim: deixara vir as minhas criancinhas. Sabia que se Jesus pegasse ele no colo, pegasse ele, colocasse a mão, havia uma transferência de unção. Os apóstolos tentaram impedir, mas Jesus não deixou. Eu conheço os pais da nossa igreja. Quando termina a reunião que eu fico ali, eu, pastora Mari, eu vejo os pais, eles fazem questão de os filhos me cumprimentarem. Eu sei o que passa no coração deles, e eu tenho o prazer de colocar a mão sobre eles. Eu falo assim: Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você, e te guarde, te proteja. Outras crianças vêm correndo e me abraçam. Vocês já viram isso? Porque os pais ensinam isso em casa. Escute o que eu vou te falar, escute com atenção. Você sempre receberá da unção que você respeita e você honra. Quando Jesus enviou os discípulos para curar os enfermos, ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele não disse: olha, impõe a mão, ore por eles, repreenda a doença. Não ore. Falou: só coloca a mão. Por quê? Quando você coloca a mão, há uma transferência. Eu não deixo qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça. Sabia disso? Eu sou o profeta fulano de tal. Filho, você fica daí. Fala daí. Não vai colocar a mão na minha cabeça, porque há uma transferência. Quem está me entendendo? Há pessoas que há uma transferência. Agora presta atenção, Jesus não mandou orar. Há uma transferência. Há pessoas que eu já vi que ao me aproximar ou estender a minha mão de longe, vocês já viram isso acontecendo aqui nos cultos, elas foram arremessadas 2 metros de longe, sem o relar. Por quê? Depois elas me diziam: pastor, eu vi quando raios, e aconteceu. Quem lembra daquela mulher que foi arremessada aqui na frente, no palco, um dia? Lembram? Quem aqui? Levanta a mão. Lembram disso? Olha que interessante, eu estendi a mão para ela, ela estava vindo, ela foi arremessada. Um outro membro viu raios saindo e tocando ela. O que acontece? Domingo passado nós estávamos aqui, eu estava orando, tinha uma pessoa, ela estava assim, ó. Quando eu cheguei e coloquei a mão sobre ela, ela desabou, chorando compulsivamente. O que aconteceu? Você perguntar para ela: não sei explicar, eu senti algo entrando no meu corpo. É a fé. Outra coisa: pastor, e o que faz quando tem muita gente, que nem aqui, muita gente aqui na igreja? Hoje, por exemplo, vou orar pelas pessoas aqui, eu e os pastores. É muita gente, eu não consigo orar por todos. Quando você entende que esse poder, você pode pegar ele, quando você crê,
Você pode estar no mesmo ambiente e você capta a unção. Já esteve em lugares, eu já estive aqui, domingo, aconteceu isso aqui. Ontem eu estava conversando com uma das nossas intercessoras, ela está aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Conceição, cadê ela? Está ali, ó. Ela me disse assim, pastor, estava falando com meu esposo, enquanto a gente estava, que eles ajudam a gente para ficar ali atrás, para ninguém se machucar. E ela falou assim, a unção estava tão forte, que eu achei que eu iria cair. Não era ela o foco da unção, mas a presença de Deus estava em volta, tão forte, que ela falou para o marido dela, me segura que minhas pernas não estão aguentando. Há algo sobrenatural. Pastor, o que eu faço quando eu senti esse poder? Tem gente que fala, pastor, eu senti, tremeu, eu senti um choque, eu senti, não sei o que eu faço? Creia, relaxe e receba. Assim, não precisa ter medo. A sombra de Pedro curava, era o que acontecia em Atos. Deus, ele é criativo, o que ele fez? Cara, quando você passar, a sua sombra vai curar. Não era, é eu que vou estar perto de você, eu serei a tua sombra, a tua direita. Quando você passar, eu estou passando por você. Quando as pessoas tocarem, estão tocando em mim e elas recebem. Os aventais de Paulo, os lenços de Paulo. Paulo não poderia, Paulo, nós estamos precisando de você lá na cidade. Não dá para eu ir, eu tenho que ir lá no outro, não tem compromisso, então me dá um lenço. Ia lá, as pessoas eram libertas. Domingo passado, não, ontem, uma outra pessoa me contou que domingo passado nós estávamos ministrando cura. E ele estava com um problema no quadril, não sei se ele está aí, o João. Tá aí? Ah lá, está lá. Falou que estava com um problema no quadril, ele me falou o nome, eu não vou lembrar, João. E ele estava com muita dor. E ele falou, quando eu ouvi o senhor falando online, que eu estava assistindo online, estava em outra cidade. Eu falei, eu vou receber essa cura. Crê, fé. Ele falou que o poder de Deus tocou ele e ele foi curado. Não precisa estar no mesmo ambiente. Qual outra coisa que atrai a unção? A obediência atrai a unção. Eu me recordo de Naamã, um líder do exército sírio, vai procurar o profeta Eliseu. E quando ele chega no profeta Eliseu, ele fala assim, poxa, talvez eu tenho riqueza aqui, tenho prata, tenho ouro, vou pagar o Eliseu. E Eliseu vai vir, vai orar por mim, fazer um atendimento especial, vai colocar a mão na minha cabeça, e aí eu vou ser curado da lepra. Eliseu fala assim, não vou conversar com você. Vai e se lave 7 vezes no Rio Jordão. E ele fica indignado, fala assim, por que ele está mandando eu ir fazer isso? Eu poderia pagar por essa oração. Ele fala, vai. E ele vai, e aí ele dá, não tenho nada a perder, ele vai. E eu fico imaginando Naamã, ele mergulha uma vez, nada acontece. Segunda vez, nada acontece. Terceira vez, nada acontece. Quarta, quinta, sexta, 7ª vez. Quando ele faz o 7º mergulho, talvez um raio vem, toca o corpo físico dele, toca a pele dele, torna a pele dele limpa. A obediência atrai a unção. Já teve pessoas que pediram para eu orar por elas. E sabe qual foi a minha resposta? Não. Mas o senhor não é pastor? Mas Deus falou para mim falar não. Eu não vou orar por você. Porque alguma coisa Deus está fazendo. E aí sabe o que acontece? A pessoa obedece. E aí em algum momento, longe de mim, Deus toca essa pessoa e ela é atingida pelo poder de Deus. Não é sobre mim. Agora as pessoas estão sendo ungidas aqui na nossa igreja. As pessoas entram pelos portões e começam a sentir a presença de Deus. O que é isso que eu estou sentindo? Você já ouviu falar na tecnologia inalámbrica? Vou explicar para vocês na linguagem de vocês. Wi-Fi, tecnologia inalámbrica. Você não precisa de cabo ou ponto de conexão. Tudo que você precisa é ter um aparelho receptivo a esse password. E uma senha que te dá acesso a ela. Quando você está, às vezes, no mesmo lugar, mas não tem a senha, todos têm acesso e você não. E aí você entende, porque uns são tocados, cai, e outros não. Falta a senha de acesso, de conexão, para capturar. Pastor, qual é a senha? Fé, mais obediência, libera poder sem medidas. Às vezes, Deus quer me liberar uma nova unção. Recentemente eu tive uma experiência com Deus. Deus me visitou em sonho. E nesse sonho, ele estava representado por um profeta. Era um senhor de idade. E ele me fala algo muito específico para o momento que nós estamos vivendo. E depois ele fala assim, aí ele vem, se aproxima de mim, colocou a mão sobre mim e liberou uma unção. Eu senti raios passando por todo o meu corpo. Pá, pá, pá.
Quando eu acordei, meu corpo estava tremendo, recebendo uma descarga elétrica. Eu falei, já entendi, Senhor, recebo. Às vezes é tanto poder que não consigo me mexer. Às vezes preciso ser carregado, literalmente. Às vezes eu estou aqui ministrando, a unção vem, os meninos da intercessão têm que me ajudar a andar. 2 Coríntios 1, 21, 22. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Porque Ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia daquilo que está por vir. Amém?